Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E a partir dessa aula, nós estamos iniciando uma nova sessão que eu vou falar sobre o endereçamento e planejamento de rede com o IPv6. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o formato de endereçamento do IPv6, os tipos de endereços e como trabalhar com números hexadecimais. Agora, eu só vou relembrar para vocês algumas informações importantes. Por exemplo, a principal mudança do protocolo IPv4 para o IPv6 foi o espaçamento de endereçamento entre os dois. Por exemplo, no IPv4 nós tínhamos 32 bits para o endereçamento, que dá um pouco mais de 4 bilhões. Só que a gente viu em aulas anteriores que esse espaço de endereçamento não foi suficiente para os dias atuais. Foi isso que motivou o surgimento de um novo protocolo que resolvesse essa escassez de endereçamento. Então o IPv6 ele tem 128 bits, que dá um pouco mais de 341 decilhões, que é um número gigantesco, um número que só é usado na astronomia, de tão grande que ele é, justamente para suprir essa necessidade de endereçamento que o IPv4 não tinha. É claro que a mudança para o IPv6 não é somente do espaço de endereçamento, Existem outras mudanças estruturais, como por exemplo o cabeçalho do IPv6 é menor do que o cabeçalho do IPv4 e também existem outras alterações muito substanciais, por exemplo no protocolo do ICMPv6, que já é bem diferente do ICMPv4. Também houve alterações no protocolo DHCP. E a principal diferença que impacta principalmente os estudantes desse novo protocolo é o uso da numeração hexadecimal. Isso é justificado por causa da quantidade de bits do endereço IPv6. Em hexadecimal é possível compactar a representação numérica um pouco mais do que em decimal. Na verdade, é até mais fácil trabalhar com números hexadecimais do que em números decimais do IPv4. No IPv4 temos uma representação do endereço em 4 números decimais separados por pontos. Cada grupo desse endereço é chamado de octeto e ocupa exatamente 8 bits. Como vocês podem ver, o endereço IPv6 é dividido em grupos de 4 algarismos hexadecimais separados por 2 pontos. Eles são separados por 2 pontos para não confundir com os endereços IPv4, porque os endereços IPv6 eles permitem abreviações que poderiam, em certos casos, ser parecidos ou semelhantes com endereços em IPv4. Como cada caractere em hexadecimal tem 4 bits, então cada grupo do IPv6 tem 16 bits. Somente para você ter ideia, esse 2001 0DB8 tem 32 bits, que é o mesmo espaço do endereço IPv4. E como vocês podem ver, ele ocupa bem menos espaço do que o endereço IPv4. Foi por isso que no IPv6 se usa essa numeração hexadecimal, para que seja possível compactar a visualização do endereço. Então, o endereço IPv6 é formado por 8 grupos, que são chamados de duplo octetos ou hexadecatetos. Só que eu prefiro chamá-lo de grupo mesmo, porque é muito mais simples, muito mais fácil e ainda não foi estabelecido pelos livros técnicos uma nomenclatura oficial. Mas eu prefiro, como falei, chamá-los de grupo, que é muito mais simples. Se você acha que essa numeração hexadecimal possa parecer uma complicação a mais para aprender sobre esse novo protocolo, eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil como isso funciona de uma forma mais clara possível. Esse próximo slide mostra uma dinâmica que eu vou ensiná-lo para você de uma maneira mais fácil para que você possa entender. Primeiramente, como cada número hexadecimal tem 4 bits, vou construir uma tabela de referência completa com todas as possibilidades em binário para os números hexadecimais. Esses 4 bits que eu falei que ocupa um algarismo em hexadecimal nos dá 16 combinações, que são justamente a quantidade de caracteres em hexadecimal de 0 até f. Então eu vou fazer o seguinte: na primeira coluna vou colocar 8 zeros em cada linha, depois coloco mais 8 uns nas linhas restantes na coluna à direita. O próximo passo é preencher dessa mesma forma, só que em 4 em 4. Então eu vou fazer o seguinte: na segunda coluna basta colocar 4 zeros, depois mais 4 uns seguidos e mais 4 zeros, seguindo essa sequência aí até completar as 16 linhas. Na segunda coluna eu vou fazer de forma parecida, só que em 2 em 2. Então vou alternando uma sequência de 2 zeros e 2 uns até
até completar as 16 linhas. E na quarta coluna, seguindo essa mesma lógica, eu vou alternar individualmente entre 0 e 1. Pronto, nós temos aqui nossa tabela de referência de binário para hexadecimal, que será bastante útil no discorrer do curso. Observe e veja que não é difícil trabalhar com hexadecimal, principalmente quando se aprende a importância desse sistema de numeração. Uma coisa importante é que na numeração hexadecimal não existe diferença entre caracteres maiúsculo e minúsculo, e para facilitar a escrita e manuseio dos endereços IPv6, eles podem ser abreviados e podem ocorrer da seguinte forma: os zeros à esquerda podem ser omitidos, né? Como eu tenho um exemplo aí no slide. O 2001 0db8, ele foi abreviado para 2001 db8. A segunda regra muito importante é que uma sequência maior de zeros podem ser abreviados por um duplo dois pontos. Porém, essa regra só pode ser utilizada uma única vez para não gerar ambiguidade, porque pode gerar uma confusão por não saber em qual abreviação é maior que a outra. Agora, na representação dos prefixos, no IPv4 temos duas possibilidades: o formato de notação decimal pontilhada, também conhecido como DDN, ou o formato CIDR, que é muito mais simples e muito mais utilizado do que o formato DDN. Já no IPv6, o endereçamento não se usa mais o formato DDN para representar o tamanho do prefixo. Então, a representação de um bloco de endereço é o endereço IPv6 mais uma barra e a quantidade de bits que representa o prefixo ou bloco de rede. Esses números de bits delimitam qual parte do endereço é fixa, no qual vai representar toda a rede. Os outros bits podem variar e servem para endereçar os dispositivos na rede, ou eles também podem ser subdivididos para gerar subredes de uma rede bem grande. Outra mudança bastante interessante é quando eu utilizo endereços IPv6 na URL no navegador. Como o IPv6 usa dois pontos para separar os blocos e endereços, isso poderia gerar confusão com a porta a ser acessada ao usar o formato IP mais porta. Então, para que não haja esse problema, é necessário o uso de colchetes, assim como nesse exemplo no nosso slide aí que vocês estão vendo. Os tipos de endereços no IPv6 são unicast para uma identificação individual, unicast para uma identificação seletiva e também temos o multicast. Só que não existe mais o endereço do tipo broadcast como existe no IPv4. Só que isso não chega a ser uma grande diferença, pois algumas dessas funcionalidades atribuídas ao broadcast foram incorporadas pelos grupos multicasts. Então, o multicast assume as funcionalidades do broadcast no escopo de rede local. Mas o que seriam os endereços unicast? Na verdade, os endereços unicast, eles são bastante utilizados e é muito comum o uso deles em servidores que fornecem conteúdo com alto tráfego e consiste praticamente em usar o mesmo endereço IP para identificar uma grande quantidade de servidores para prover balanceamento de carga. Isso é muito comum nas CDNs, como Netflix, Google, Facebook e outros. Enfim, o mais importante é entender que os endereços multicast, por assumir os diversos usos e funcionalidades que no IPv4 era dos endereços broadcast, esse endereço multicast ganha uma importância muito elevada no IPv6, de tal forma que os endereços multicast são essenciais dentro do escopo da rede local para o funcionamento do protocolo IPv6. Mais à frente falarei mais detalhes sobre isso. Para que essa aula não fique longa demais, eu vou dividi-la em duas partes, sendo essa que eu apresentei agora a primeira parte, e na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de endereço unicast.